assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Lucas, Luciano, ouvinte, primeiramente aí espero que todos tenham tido, né, uma ótima noite de Natal, dia 24, dia 25 em paz com os familiares, né, a gente voltando agora, quem estava aí folgando os dias aí do Natal, voltando agora à ativa e vamos ficar direto agora aí nessa virada do ano. Pois é, o assunto aí desses dias foi esse aumento, né, concedido aí pelos deputados para eles mesmos, né, a turma votou aí no apagar das luzes, né, no final do ano, os deputados estaduais, votando aí um reajuste aí de 37% nos seus próprios vencimentos, causando muita revolta e todo mundo sempre fica revoltado com esses aumentos parlamentares, essa coisa toda. Lembrando que os deputados federais tinham feito a mesma coisa recentemente, né? Aumentando o salário deles, o salário do próprio presidente. Enfim, infelizmente é comum no Brasil esse tipo de votação no fim do ano. Eu digo infelizmente porque, vamos lá, os deputados vão alegar que eles ficam 4 anos aí sem reajustes, né? Que eles aumentam porque o deputado está acabando o mandato dos parlamentares, eles fazem esse reajuste para os próximos 4 anos, para a próxima legislatura, né? A alegação deles é que a próxima legislatura não terá reajuste, então ele já garante esse aumento para as próximas 4 temporadas, vamos dizer assim, pelos próximos 4 anos. O que eu questiono nessa votação, primeiro a Assembleia parece que retificou que foram 30 votos a favor e 4 votos contrários. A primeira coisa que eu questiono são 77 deputados, ou seja, essa votação, 43 parlamentares não votaram. 43, a maioria dessa votação, né, a maioria aí não votou nessa questão. Essa devia ser uma pauta, um projeto que deveria ter pelo menos a maioria simples dos parlamentares votando, né? O que não ocorreu. Uma minoria aí votou, 34 parlamentares no total votaram e 43 parlamentares se ausentaram, deixaram de votar. Outra coisa, essas votações são feitas de forma muito pouco transparente, né? Olha só, dia 26 de dezembro que ocorreu a votação, dia 26 de dezembro, poderia ter sido uma votação, vamos dizer, durante o ano legislativo mesmo, né? Porque agora, gente, realmente é apagar das luzes, né? Depois, entra na semana, a famosa semana morta aí, entre o Natal e o Ano Novo. E uma baita segunda-feira. Exatamente, né? Nunca a Assembleia vota nada na segunda-feira, nada, né? Geralmente as sessões aí de votação ocorrem terça, quarta e quinta, né? Segunda e sexta são dias aí que os deputados não votam, muito difícil o deputado votar na segunda e sexta, e aí vota nessa semana, onde que as pessoas estão nesse clima de festa, né? Essa semana entre o Natal e o Réveillon, é uma semana que eles sabem que causa menos repercussão, ou seja, as pessoas estão menos ligadas no noticiário, ou então já estão até anestesiadas, né? O ano já foi tão difícil, tantos problemas, chegou no Natal, você dá aquela aliviada ali entre o Natal e o Ano Novo e vai à Assembleia na surdina aí, de uma forma pouco transparente, faz essa votação. Muito ruim isso, muito ruim, né? Se é um projeto esse de reajuste, né? Se é um reajuste que eles consideram justo, que tem sentido porque ficam 4 anos sem ter aumento de salário, se é compatível com o que eles exercem, né? Com as tarefas que eles exercem. Vamos lembrar que além dos vencimentos, os deputados têm uma série de outros benefícios, né? De auxílios, né? Transporte, paletó, tem uma série de outros benefícios. Mas se eles acham que esse vencimento é compatível, que votem à luz do dia, que expliquem. Não há problema nenhum ter aumento, não é, né? Não é imoral nem legal ter aumento. Agora, da forma como ocorre, no país estando nessa situação que está, com todos esses problemas, fazer uma votação dessa forma é muito ruim para a imagem da própria Assembleia, né? Muito ruim essa votação aí na última semana ocorrer dessa forma, né? Deveria ter ocorrido aí durante o ano legislativo normal, uma sessão normal, com a presença da maioria dos deputados, seria importante para o processo. Essa é a minha crítica. Nem entro tanto no mérito aí dos valores. Acho que, né, como eu disse, acho que a população tem sim que questionar, nós temos que questionar se não é, se eles estão cumprindo o papel para o qual nós os elegemos, se é compatível com a atividade, e essa forma do reajuste, que é, como eu disse, para os próximos 4 anos, né? Eles votam para a legislatura seguinte, é assim que funciona, né? Então, mas a gente tem que ver, ok, está compatível aí com a projeção de inflação, ou com a inflação que teve. Eu falo mais é a forma como se dá essa votação, como se dão, na verdade, essas votações, né? Porque essa da Assembleia não é uma exceção, né? São votações sempre na surdina,
em dias aí você vê, dia 26 de dezembro, gente, dia 26 de dezembro, nessa semana, entre Natal e Réveillon, segunda-feira, né? Assim, é aquela coisa que é para ser escondido, né? Como se as pessoas, eles sabem que a imprensa vai dar, vai noticiar, vai repercutir, mas apostam naquela menor repercussão, naquele menor estrago, né? Isso é muito ruim, volto a dizer, para a imagem do legislativo, é a impressão que está fazendo coisa errada, né? Aquela impressão que você faz uma coisa errada, mas faz num período ali, quando menos gente está vendo, para evitar o desgaste. Isso é muito ruim. Essa próxima legislatura já começa aí, tudo bem, vários deputados eleitos não participaram dessa votação, mas muitos deles se reelegeram, então já começa aí com essa mancha, com essa nuvem aí sobre essa próxima legislatura, é a forma como ocorre. Volto a falar, né? Se você está convicto de uma coisa, você pode até tomar umas pedradas, mas você vai à luz do dia e defende seus direitos e argumenta as razões pelo qual você está fazendo aquilo. Não foi o caso da Assembleia, mais uma vez. Então, muito ruim para o processo como um todo. Outra pauta importante, Lucas, Luciano, ouvinte, questão da formação aí do ministério do presidente eleito Lula. Ainda faltam 16 ministros, né, para serem anunciados. Os 37 faltam 16. Exatamente, 21 já foram anunciados, faltam 16. E chama a atenção, né, grita aí a ausência de mineiros até então. É cogitado aí o senador Alexandre Silveira para o Ministério de Minas e Energia. O nome dele não foi oficializado, mas já está praticamente certo, do PSD para o Ministério de Minas e Energia. Como eu disse, ele não foi oficializado, mas ainda assim é pouco, hein? É pouco. Vamos lembrar que Minas Gerais, o único estado da região sudeste que deu vitória ao presidente eleito Lula, deu vitória nos 2 turnos, né? Além do peso de Minas Gerais, tem a segunda maior bancada do Congresso Nacional, né? Segunda maior bancada na Câmara dos Deputados. É uma bancada muito importante para o presidente, que vai precisar de governabilidade, e chama a atenção, né? E é um histórico de Minas nos últimos governos aí, de forma geral, muito pouco representado, né? Muito mal representado e pouco representado. E quando às vezes é representado, não está em pastas estratégicas, né? Nas principais pastas. É o que vai acontecer agora. Ok, Minas Energia é uma pasta de peso, tá aí nessas pastas importantes, caso realmente seja confirmado o ministro Alexandre Silveira, e deve ser confirmado. Agora, as demais que estão aí, que talvez fiquem com Minas, são pastas, não vou falar desimportantes, né? Mas dentro de uma hierarquia, elas são menos importantes dos que outros que já foram decididos até então, estão na mão de outros estados, né? Parece bobagem, uma coisa meio provinciana, e tal, mas na verdade mostra a força política, nesse caso a pouca força política de Minas Gerais, a pouca expressividade de Minas Gerais nesses últimos anos, né? A falta de políticos talvez combativos lá e que tenham boas relações também, né? O deputado federal Reginaldo Lopes, por exemplo, esperava-se que ele tivesse uma pasta de certa importância. Ele coordenou a campanha do Lula aqui em Minas, como eu disse. Lula ganhou os 2 turnos aqui em Minas, ganhou o primeiro turno e ganhou o segundo turno. E outros parlamentares também, né? Minas tem bons quadros aí, apesar dessa reconhecida falta aí de expressividade e de perda de força mesmo dos políticos mineiros em Brasília nos últimos anos. O Alexandre Silveira vai acabar sendo escolhido aí pelo PSD, né? O Kassab mostrando muita força, mais uma vez o PSD mostrando muita força, então deve ficar com essa vaga para o Alexandre Silveira, que perdeu a eleição aqui para o Senado, mas fez uma campanha, participou de forma intensa da campanha do Lula no segundo turno. Então fica aqui também este comentário, né, que está gritando aí essa ausência de nomes mineiros no primeiro escalão do governo Lula. Ainda vai aparecer um ou outro, eu acho, para além do Alexandre Silveira, nessas 16 vagas que restam, talvez apareça mais um. É o Alexandre Silveira e mais um talvez apareça, mas o Estado já teve momentos de mais expressividade, né? De maior força, né? Prestígio, de mais, né? Prestígio, muito bem a palavra certa, Luciano, de mais prestígio. Mostra muita pouca força, muito pouco prestígio, e até um sinal meio ruim aí do que está por vir, né? Das prioridades aí, do que Minas precisa de tanta coisa, de verba federal, né? São tantos projetos, né? A gente já fica um pouco ressabiado com esse começo aí, Minas sendo preterida na escolha destes nomes.
É isso, Lucas, Luciana. É muito